Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje apresentar a revisão de LPT. Nós estamos falando sobre textos com gênero poema. O gênero textual poema, ele faz parte aí da nossa compreensão de construção de poemas com estrofes, rimas, versos. Só que nessa aula em específico, como nós já estamos falando bastante aí de poema, nós vamos apresentar o texto narrativo, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos para o que interessa, né? E lá vamos nós, e lá vamos nós. É isso aí. Nós vamos apresentar a estrutura do texto narrativo. Se eu estou narrando, eu estou contando. É uma história contada. Olha para vocês verem essa imagem e o quanto reflete um texto narrativo para a gente. É quando você tem um personagem, é quando você tem um lugar, é quando você tem um tempo. Olha o cachorro, olha a menina na estrada, olha o tempo, como é que tá chuva, tá sol, tem um balão voando, tem um pássaro pousando em cima do poste, enfim. Nós temos uma situação que pode ser criada aí uma história. Então, narrar é contar uma história, gente. Então, quando eu falo de narração, eu me lembro muito de histórias do Era Uma Vez. Era uma vez um príncipe e uma princesa que viveram felizes para sempre. Eles passaram por esses eventos. Então o narrador é aquele que conta, é aquele que está realmente narrando as histórias. Não importa se é da Disney, se são histórias aí de livros que você tem acesso. Mas tem que ter um narrador. O narrador, ele está contando ou participando da história. O que é um enredo? A sua história tem que ter um enredo, tem que ter o fato que acontece. O que aconteceu? Foi bom? Foi ruim? Teve um desfecho legal? Todo mundo ficou feliz para sempre? Ou teve tristeza aí no final? Tem os personagens, tem que ter. Eu não posso narrar uma história sem personagens. Ambiente, onde é que aconteceu a história? Tempo, foi de manhã, de tarde, de noite, há quantos anos atrás? Em que tempo foi? E a gramática tem que ser construída ou na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Eu tenho que falar ele estava, eles estavam. Então vamos aí para o exemplo do texto narrativo, gente. Então o que é uma narrativa? É o texto que apresenta, gente, um narrador. O texto narrativo é aquele em que há um narrador. E esse narrador, como eu falei para vocês, ele pode ser o observador, que é aquele que observa. Ele está em terceira pessoa, sempre referenciando ele, ela, eles estavam, o menino, a menina, o professor, a professora, os alunos estavam. E conta a história, mas eu não estou participando dela, ok? Você não participa da história, você conta, relata. Já o narrador personagem, eu estava naquela manhã de domingo e presenciei um incêndio e os bombeiros chegaram, apagaram fogo e todo mundo então se safou daquele momento. Exemplo, né? Então eu estou contando uma história de alguém que eu estive presente na cena, tá? Então o que é narrar? Narrar é contar. Então todas as vezes que vocês ouvirem a palavra narração, lembrem-se, é contar uma história, como esse carinha está fazendo aí mesmo, ó. Ele está declamando, ele está contando uma história. Então implica na transmissão de uma história, de uma recordação. Você pode, diários tem muita recordação, né? Eu estive assim assado em tal lugar. Experiências vividas, acontecimentos reais ou imaginários, fictícios. Então a narrativa, gente, é um texto em prosa ou em verso, onde uma determinada voz, que é o narrador, ele vai contar uma ação. O que é ação? É o fato que acontece. Ocorre num determinado espaço e tempo em que intervêm personagens, ok? Então ele possui as seguintes características. Então todo texto narrativo tem que ter essas características: narrador, ação, espaço-tempo e personagens. Foi como eu falei no início para vocês, tá? Exemplo. Vamos ver um exemplo de uma narração aí? Todas as vezes que vocês virem a palavra pintada da cor laranja é o personagem. Azul é o espaço e vermelho é o tempo. Então tem que ter pelo menos, gente, esses três aspectos aí. Então vamos lá. Um gato grande, preto e gordo, estava a apanhar sol na varanda. Nós temos aí já três formas de expressão. Primeiro, o gato é o personagem. Estava a apanhar sol é o tempo, então estava ensolarado. E o espaço foi onde? Na varanda. Continuando. Ronronando e meditando acerca de como se estava bem ali, recebendo os cálidos raios pela barriga acima,
com as 4 patas muito encolhidas e o rabo estendido. No preciso momento em que rodava preguiçosamente o corpo para que o sol lhe aquecesse o lombo, ouviu o zunido provocado por objeto voador que não foi capaz de identificar e que se aproximava a grande velocidade. Atento, deu um salto, pôs-se de pé nas 4 patas e mal conseguiu atirar-se para o lado para se esquivar a gaivota que caiu na varanda. Era uma ave muito suja. Tinha todo o corpo impregnado de uma substância escura e mal cheirosa. Zorbas aproximou-se e a gaivota tentou pôr-se em pé arrastando as asas. Não foi a aterragem muito elegante, miou. Desculpa, não pude evitar, reconheceu a gaivota. Então, está no livro aí, Gato que a ensinou a voar, de Luiz Sepúlveda, tá, gente? Em 1997 foi escrito aí. Ok, o que eu quero analisar? Personagem, espaço e tempo. Nós temos isso aí na narração? Temos. Eu tenho uma introdução? Tenho. O que eu falo na minha introdução, gente? Que esse primeiro parágrafo aqui, ó, tá contando justamente o personagem, o espaço e o tempo. O que aconteceu? Eu já relato. Vamos para um exemplo para ficar melhor ainda? Nós vamos criar juntos uma narração, tá? Eu já até criei essa história, fiquei imaginando o desfecho para ela e aí finalizei. Tem muita gente que gosta de romances. Eu sou uma dessas que chora assistindo filmes de romance. E aí nós temos a história que eu criei ontem, gente, pensando muito em vocês. Nessa narração, que é uma história, um relato aí, que vai trazer príncipe e princesa, história de luta e de conquista, tá? Pensei logo nesse enredo. Qual é o enredo da minha história? Príncipe, princesa, luta e conquista. Então vamos lá, tem que ter o enredo, o tempo, personagens e lugar. Vamos lá na narração que Tia Ellen criou. Enredo. Qual que foi meu enredo? O que eu imaginei? No Reino Azul do Norte, quando o sol ainda estava alto, uma princesa foi aprisionada na torre de um castelo muito antigo por povos bárbaros. Eles queriam em troca muitas terras e muito ouro. Gente, eu já tenho o meu enredo na minha introdução aí da história. Qual é o lugar no Reino Azul do Norte? Qual é o tempo quando o sol ainda estava alto? Quem eram os personagens? Inicialmente eu apresento para vocês a princesa, que está aí nessa imagem abaixo, e os bárbaros, que a raptaram, certo? Então nós temos essas características que tem que ter na narração de vocês aí, no texto que vocês vão me entregar, essas características aí. Então desenvolvimento é o meu segundo parágrafo. Fiz a minha introdução, eu já falei para vocês que eu vou contar uma história de uma princesa que foi raptada. No meu desenvolvimento eu tenho que contar o que aconteceu. O rei convocou os cavaleiros mais valentes e príncipes do Reino Verde do Sul para salvar sua filha. Dentre eles estava o valente Baraque, um plebeu muito temido nas guerras. Ele desafiou os bárbaros indo ao castelo salvar a princesa. Então nós temos aí no desenvolvimento, que é o nosso segundo parágrafo, o lugar, Reino Verde do Sul. O tempo não foi apresentado aí, mas temos os personagens, que é o rei e o valente Baraque, ok, gente? Olha o valente aí. Tá pronto para desafiar, né? Continuando aí no terceiro parágrafo, que ainda é desenvolvimento, eu tenho que contar essa história sem dar um final para ela ainda, não finalizei. Então, Baraque chegou ao castelo e desafiou o mais temido dos bárbaros, Floque o Temido, levando ainda para ele o ouro. Baraque queria mostrar sua valentia para ter a mão da princesa em casamento. Então nós temos aí personagens, quem é? Baraque, que é o cara lá, o valente do reino. O Floque o Temido, que é um bárbaro que raptou a princesa, e Baraque queria mostrar realmente essa valentia, que é a ação, gente. Então toda narração tem que ter ação, tem que ter um movimento ali. Por isso eu coloquei essas imagens movimentando para vocês verem o quanto de movimento que tem que ter. Tem que contar a história que acontece algo para que o outro entenda, para que veja que realmente é uma narração ali. Concluindo, Baraque lutou bravamente, se ferindo muito no combate. Floque estava vencendo a luta, quando Baraque olha para a torre e avista a princesa. Adquire então uma força sobrenatural, vencendo o tão temido Floque. Certo,
Eu quis só resumir a história, mas eu posso falar mais coisas, eu posso falar que eles se casaram e viveram felizes para sempre, enfim. A narração é sua, você coloca o que você quiser dentro, claro, gente, dessas características aí. Lugar, tempo e personagens. Nós temos os personagens aí, mais uma vez, apresentados na nossa história. Ok? Não importa onde eu vou colocar o lugar e o tempo, gente, mas em algum momento da minha narração tem que ter o lugar, nem que for na introdução. A introdução, principalmente, eu coloco o lugar, né, que aconteceu a história. O tempo também tem que ser colocado e os personagens vão até o final da história, né? E aí eu posso colocar um clímax se eu quiser. Aí fica a critério que o final vocês já sabem, né? Se o temido Flock foi vencido por Barack, o que aconteceu? O que vocês acham aí, olhando para essas imagens? Ok. Então, gente, é isso aí, tá? A narração é contar a história, é apresentar essas características que eu coloquei para vocês. Tempo, personagens, enredo, o lugar que aconteceu a história. Tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá bom? Então, se vocês fizerem o texto de vocês com essas características, ó, parabéns, fizeram um ótimo texto. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar. E eu quero finalizar com essa mensagem. Às vezes parece que tudo está escuro, frio, solitário, chega a ficar até assustador, mas de repente você aparece e tudo ilumina, porque você, meu querido, é importante para mim, tá? Meu aluninho, minha aluninha, vocês são importantes para mim. Eu tenho certeza que vocês vão fechar essa prova, vão dar o máximo de vocês, e eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e mais uma vez desejo muita sorte na realização da prova, tá? Beijos, sucesso!